muito boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Aqui quem está falando é Silvia Fraia, uma terapeuta do Clube de Autocura no Tatuapé. E hoje eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, principalmente porque eu trouxe uma amiga comigo, uma amiga muito querida, terapeuta também especial, né? E que estará conosco esse próximo final de semana lá no Clube de Autocura. Ela vai ministrar um workshop de corpo, ventre e alma, onde ela vai falar sobre o sagrado feminino. Elis Teodoro. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui em nome do Clube de Autocura, mais uma vez falando sobre um assunto que é o sagrado feminino. Muito legal, né? E hoje nós vamos descobrir o que é esse sagrado feminino. Eu estava agora há pouco, conversando com a Elis e pedi para a Elis me dar umas explicações mais claras, né, a respeito desse sagrado feminino que a gente tanto escuta falar, mas que a gente não sabe, na verdade, o que é. E se esse sagrado feminino, ele reverbera somente para nós mulheres. E aí, a Elis me contou umas coisas muito legais que ela vai contar para vocês agora também, tá? E o que eu queria dizer para vocês é assim: neste final de semana, lá no Clube de Autocura, nós vamos ter o curso Pirâmides de Cura, o qual eu estarei ministrando as aulas, no sábado e no domingo, das 10 horas da manhã até as 18 horas da tarde, né? E a Elis, no sábado, estará ministrando o workshop Corpo, Ventre e Alma. É só você dar uma ligada lá, 011 3798 2220, conversar com a Fernanda e a Alessandra, que elas estarão prontas para te dar todas as informações referentes a este curso e a este workshop, além de dar outras informações sobre os outros cursos e sobre todas as atividades referentes ao dia a dia no Clube de Autocura. E agora vamos lá falar com a Elis para ela explicar um pouquinho, né, Elis? O que é, afinal, esse workshop de corpo, ventre e alma? Então, Silvia, falar sobre o sagrado feminino, eu sempre gosto de começar, né, falando que ambas as energias são sagradas, tanto masculina quanto femininas. A diferença é que elas estão numa mesma linha, porém em polaridades opostas. E o objetivo desse workshop é entender em qual polaridade você tem vibrado mais. Então, ele te oferece ferramentas para você encontrar um ponto de equilíbrio. Diante do cenário atual que estamos vivendo, né, já há um tempo, baseada numa estrutura mais patriarcal, mais voltada para o masculino, as mulheres elas desenvolveram múltiplas tarefas, múltiplas funções. Exato. Elas precisam dar conta de tudo. Então, ela é profissional, ela é mãe, ela é, enfim, inúmeros papéis. E ela acaba esquecendo dela mesma. Ela acaba não se olhando como antes. E isso ocasiona uma série de questões, principalmente relacionadas ao corpo e à saúde. Então, o objetivo desse workshop é trazer para essa mulher uma nova consciência. Ela entender que ela é cíclica, ela acompanha os ciclos menstruais, que são subdivididos em 4 fases, e entender e saber como usar de maneira harmônica cada uma dessas fases no dia a dia dela. E nessa interação dela descobrir quem ela é, como ser, como ventre, como alma, como mãe, como mulher, né? Eu vi que você falou que ela se subdivide, não a mulher, mas o ciclo se subdivide em 4. E tem alguma coisa a ver com a lua? Tudo a ver. As mulheres, eu já comentei isso anteriormente, elas são extremamente conectadas com a lua e os homens conectados ao sol. Por isso, elas seguem esse ritmo cíclico e exatamente como as fases da lua. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, além de nós trabalharmos alguns arquétipos femininos, que é a menina, a anciã, a feiticeira e a grande mãe, nós trabalhamos também com o ciclo lunar. Então, por exemplo, as mulheres, na grande maioria das vezes, menstruavam na lua nova. Então, hoje virou uma bagunça muito grande porque a gente não vive mais o calendário lunar.
né? Então, a Lua ela tem uma influência muito forte sobre tudo, inclusive sobre as marés, inclusive sobre a nossa maré interior, né? Que é o ciclo menstrual. E você me disse também, Elis, que os homens são muito bem-vindos nesse workshop, né? E qual seria, assim, não a relação, mas a atitude ou a influência de um homem ao participar desse workshop? Eu acho muito importante inserir os homens no contexto quando se fala de sagrado feminino, sabendo que eles também possuem energia feminina. E quando ele começa a perceber e entender que a mulher ela se divide, né, emocionalmente em 4 fases, a relação dele, homem-mulher, fica muito mais fácil. Então ele vai entender que naquele período que aquela mulher está um pouquinho mais cansada, está um pouco mais introspectiva, ele sabe exatamente em que período ela está entrando, então isso colabora muito na cura da relação entre eles. Então, por exemplo, em casa, eu e meu companheiro, a gente conversa muito sobre o sagrado feminino. Então, facilmente ele já identifica em qual período eu estou. Então, ele já não exige muito, ele me ajuda mais. Então, ele assume, por exemplo, na fase menstrual, que a gente está um pouco mais cansada, a gente precisa relaxar um pouco mais, ele acaba assumindo muito mais tarefas em casa. Que interessante isso, porque a partir do momento que você tem a participação do seu companheiro, né, nesse contexto, fica, acho que inclusive mais fácil o relacionamento, porque ele tem mais compreensão, ele tem mais envolvimento com você, e vocês têm a condição de criar uma cumplicidade maior também. Com certeza. Né? E aí o relacionamento fica mais gostoso, mais tranquilo, mais participativo de ambas as partes. E né? quando ele reconhece as características femininas vibrantes nele, ele também automaticamente encontra o ponto de equilíbrio dele. Olha, isso é muito interessante. Gostei. Gostei muito. Eu vou querer participar também disso daí, né? Só que precisamos de marcar um outro dia. Porque neste próximo final de semana, quando a Elis vai estar conosco lá no Clube de Autocura, eu vou estar ministrando também o curso de Pirâmides de Cura, que vai ser também muito interessante, né? E eu quero falar muito para vocês também a respeito de todas as pirâmides, como elas foram concebidas, como elas foram criadas, né? E principalmente de todas as lendas que envolvem as pirâmides e todos os faraós, todos os reis que ali habitaram e que foram enterrados, né? Aliás, as pirâmides foram construídas para serem túmulos dos faraós, mas até hoje não se achou nenhum sarcófago realmente de algum rei ou de algum faraó dentro de uma das pirâmides. Então eles foram enterrados todos ali no Vale dos Reis, ao longo das pirâmides, né? Mas dentro delas realmente não havia nenhum. E eu acho isso muito interessante de participar, de mostrar para as pessoas e falar sobre a cura, né? Sobre a energia, o campo de força que é uma pirâmide também. Inclusive, esses dias eu assisti um documentário, né? Até pegando um gancho com relação ao sagrado feminino e as energias complementares e as pirâmides. Em determinado momento, eles falavam que só poderiam entrar na câmara um homem e uma mulher, justamente para ser uma energia complementar, conjunta, para ativar determinados campos energéticos das pirâmides, que só o homem ou só a mulher, de repente, dariam um certo desequilíbrio, assim. Então, é muito interessante isso mesmo. Veja só, até aí, então, é remetido ao sagrado feminino. Exatamente. Né? E existe também o sagrado masculino, Elis? Sim, com certeza. Inclusive, tem muitas pessoas já fazendo um trabalho incrível com relação ao sagrado masculino, porque o homem precisa entender que a energia masculina, uma energia em equilíbrio, ela é uma energia de proteção, ela é uma energia de cuidado, de acolhimento, não uma energia de ameaça, de confronto, né? Então, a gente vê até no reflexo do mundo.
uma energia masculina em desequilíbrio. Então, a quantidade de guerras, a luta por poder, isso é uma energia masculina em desequilíbrio. E quando a gente fala masculino, não estamos falando de homem, né? E estamos falando de energia. Apenas polaridades opostas. Não é feminino fêmea e nem masculino macho. Então, são simplesmente energias, pontos de energia. Muito legal isso também. E leva a gente a uma compreensão, né? Porque às vezes a gente se questiona o porquê de tanta guerra, o porquê de tanto confronto, de tanta violência, agressividade. E você chega, inclusive, a dizer que isso faz parte desta limpeza, né? Para a introdução dessa nova era que a gente está entrando. Mas não existe uma explicação plausível o porquê de tudo isso. E agora você falando dessas energias, né, que precisam de uma certificação da participação delas, da demonstração da força, do poder através da energia masculina, né, fica mais plausível da gente realmente entender isso, né? Tem um vídeo, inclusive, do Prem Baba, que fala exatamente sobre isso, que o feminino em desequilíbrio, ele é a submissão, ele é a apatia, e o masculino em desequilíbrio, ele é a opressão. Então, é importante a gente olhar para isso e entender como é que está vibrando a minha energia feminina e a minha energia masculina. Será que eu estou vibrando na opressão ou na proteção? Será que eu estou vibrando na submissão ou assumindo a minha postura ali decidida, assumindo o meu amor próprio? Então, esse é um termômetro muito interessante para a gente entender como a gente está vibrando no momento. Inclusive, esse workshop, né, e o Sagrado Feminino, de um modo geral, ele traz muito a conscientização perante aos nossos ancestrais. Então, como é a minha relação com a minha mãe? Como é a minha relação com a minha avó e com as mulheres que passaram por aqui antes de mim? Né? Porque você sempre traz, né, aquela ancestralidade revelada e muitas vezes inconsciente dentro de você, né? E você, sem querer, você começa a repetir um padrão comportamental que é da sua mãe ou da sua avó ou da sua bisavó, sem que você tenha essa consciência. Exatamente. Né? E aí você começa a desenvolver, inclusive, parâmetros que não são seus. E isso te coloca em choque com você mesmo. É um choque de realidade, né? Muito interessante. Tá vendo, gente? Olha só. Ainda dá tempo de você ligar lá, né? 011 3798 2220. Clube de Autocura no Tatuapé. Fica na rua Vargem Grande, 96. Bem pertinho do metrô Carrão, tá? É só você ligar, perguntar as informações que você queira saber. E nós estaremos prontos a revelar a você tudo isso que está acontecendo lá. Venha participar. Está aqui a Elis do meu lado, uma criatura extremamente doce, né? Mas muito competente. Não é porque ela é doce que ela deixa de ser competente, né? E de uma capacidade incrível como terapeuta, tá? E vai poder te ajudar no direcionamento de todas essas, vamos dizer, essas descobertas de você mesmo. Porque, afinal de contas, o que é essa interação entre corpo, ventre e alma, a não ser mais um pouco do seu próprio autoconhecimento? Então, veja só, seja mestre de você mesmo, quer dizer autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você tem a condição de lidar com você mesmo e se direcionar para que você possa realizar aquilo que você mais quer. E é isso mesmo que eu vivo falando com vocês todas as semanas, né, Elis? O que é o autoconhecimento? O que é entrar dentro de você e descobrir o que você veio fazer aqui? É simplesmente se sintonizar em ser feliz. E esta é a nossa missão de vida, é ser feliz. Nada mais e nada menos. Se você for feliz, você já está conseguindo fazer tudo o que você veio fazer. Porque na sua felicidade, você consegue descobrir
tudo o que vai te levar para cima, na sua evolução, angariar tudo aquilo que você sempre imaginou na vida e não viver à sombra de uma ideia. Tá legal? Então pensa em você mesmo, se permita esta evolução. Venha fazer parte desse workshop, venha fazer parte desse curso de pirâmides, venha fazer parte de toda uma série de técnicas e de ideias que vão fazer com que você evolua cada vez mais, né? E agora vamos voltar com a Elis, porque eu estou muito interessada e eu acredito que você esteja também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é a participação, vamos dizer assim, de uma pessoa que não tem nem ideia como é que é esse sagrado feminino. Ela precisa de vestida com uma roupa especial, ela precisa de levar alguma tiara na cabeça, alguma tiara de flores, precisa de levar algum perfume especial. Como é que é isso, Elis? Essa mulher é livre para trazer o que ela sentir. Então, se ela quiser vir de saia, ela pode. A saia ela tem um simbolismo muito grande no sagrado feminino, né? Inclusive, a saia era a vestimenta que todo mundo usava, inclusive homens. Eles passaram a usar calça quando eles passaram a montar em cavalos. Então, por uma questão de atrito mesmo, a calça foi aderida. Então, os homens também usavam saia, justamente para a gente ter essa conexão com a terra. Então, a nossa energia de terra, ela subia pelas nossas pernas, se alojava ao nosso ventre. No caso dos homens, subia até expandir pelo coronário. Então, essa mulher é livre para trazer, para vir como ela quiser. Se ela sentir de trazer um objeto, a gente sempre compõe um centrinho de força com objetos que remetam ao feminino. Então, sempre tem flores, cristais, enfim. Então, ela é livre para trazer. Se ela quiser trazer uma flor, um batom, qualquer coisa, será muito bem-vindo. Que interessante isso, viu? Porque é o que eu estou falando. Eu gostaria muito, eu vou participar. Esse final de semana não vai dar, mas eu vou participar desse workshop, porque eu sempre, talvez por primar esse lado da minha mãe, né, e da minha avó, que eram extremamente vaidosas, eu sempre procurei estar bem penteada, maquiada, bem vestida, não de acordo com a moda, porque eu acredito que a moda quem faz é você mesma, é aquilo que te cai bem, e não aquilo que está em voga, né? Mas eu acho muito interessante isso, esse descobrimento da saia, de pensar que os homens usavam saia, e até hoje alguns ainda usam, sim, né? Por exemplo, na Escócia, exatamente, ainda é normal o homem sair de saia. Mesmo na Arábia, eles ainda têm aquela vestimenta, né? A bata longa, a túnica, né? Em que eles não usam nada por baixo. Mas eu não sabia disso, que eles passaram a usar calça somente por conta de montaria, né? Muito interessante isso. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes do programa, mulheres na menopausa. A gente fala muito sobre o ciclo menstrual, mas eu sempre gosto de ressaltar que mulheres na menopausa, a menopausa é uma das fases que eu mais gosto de estudar, porque é um dos períodos mais sagrados que a mulher passa, e trazer essa consciência para essa mulher que está atravessando por esse período é muito importante, porque a sociedade impõe que entrar na menopausa é desvantagem biológica. E, na verdade, não, a gente pode atravessar esse período refletindo de uma outra forma, como um período de conexão mais fácil com a espiritualidade, mais direta, um período em que o seu corpo, todas as energias que ele produz, ele se canaliza para si mesmo. Ele já não precisa mais produzir para receber o outro, né? Para receber um bebê ou para, enfim. Então, é muito importante trazer essa consciência para, inclusive, mulheres que estão atravessando pelo período da menopausa, que é um período difícil, com muitas variações, né? É um período de muito questionamento, né? É um período em que nós, mulheres, nos deparamos com vamos dizer assim, com a incapacidade de gerar. Você passa a não gerar mais. E isso traz para você uma série de confusões, de crenças, né? Porque você passa a se sentir menos mulher. E é aí que eu digo para você,
Você que está me escutando, mulher, né? Amiga, mãe, companheira, este é o momento que você pode dedicar a você mesma, a fazer tudo aquilo que você sempre quis fazer, mas que no momento em que aparecia para você fazer, você tinha que cuidar do marido, você tinha que cuidar da casa. Era um momento que os seus filhos estavam crescendo e você não podia ter um momento só seu, um momento para se dedicar somente a você. Então agora na menopausa, os seus filhos já estão criados, o seu casamento já está mais assentado, ou mesmo você que já não está mais casada, então você tem um tempo livre para se dedicar a você, né? E a menopausa, ela desperta em você esse lado de vontade de estudar, de se conhecer, de participar mais da sua própria vida, de descobrir quem você é na realidade. E nesta realidade, acessar campos até então inatingíveis, né? Então, venha viver estes momentos com a Elis, venha conhecer o Clube de Autocura lá no Tatuapé. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês também, não só a respeito desse workshop e do curso de pirâmides nesse final de semana, mas de falar para vocês também a respeito da parceria que nós temos com uma unidade em Extrema, né, do Clube de Autocura. E Extrema, basicamente, foi onde foi fundado o Clube de Autocura, porque ela pertence ao Maurício Torneiro, que é o dono da marca Clube de Autocura. E nosso parceiro, nosso companheiro, muito amigo, muito querido, ele está lá em Extrema, Minas Gerais, né? E veja você, todo final de semana, o Maurício, ele leva até você um curso ou um workshop de alimentação curativa, aonde ele desenvolve sementes, aonde ele desenvolve toda uma alimentação baseada no seu bem-estar, né? E isso também nos leva a pedir que você olhe um pouquinho mais por você e veja como você está se alimentando hoje em dia. Veja se você está ingerindo a quantidade necessária de água para o seu corpo. E que tipo de água que você está ingerindo. Porque isso também faz parte do seu sagrado. De como você cuida do seu próprio templo, que nada mais é do que esse corpo físico. Não é verdade? Então, venha participar, venha conhecer, vai lá. E no dia 26 de junho, nós estaremos levando até vocês o Domingo da Autocura. Nós teremos várias palestras, tá? Nós teremos muitas atividades acontecendo neste domingo. Teremos a alcalinização do sangue e o fortalecimento do sistema imunológico com Maurício Torneiro. Teremos uma palestra também com o Dr. Rubens Cascapeira, que é um médico ortomolecular da Clínica Alegron Vive, e ele vai falar sobre medicina e espiritualidade. Depois nós teremos outra palestra com Rodrigo Buoro, que é um psicanalista e, por sinal, ele desenvolve também alimentação funcional, que é muito importante nos dias de hoje. E ele estará participando não só com a palestra, mas ele vai fazer também um floralzinho. Você passa por uma consulta e ele prepara o seu floral na hora, né? Teremos também PNL e auto-hipnose com Ricardo Reis, medicina chinesa com a Cristi Shizuka. E para finalizar, nós estaremos levando até você um resgate da essência através da dança do ventre. E aí entra a Elis novamente com o sagrado feminino, né? E essa dança será com a Adriana Lima. Então, Elis, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Eu estou muito feliz de ter você aqui do meu lado. Eu também agradeço muito. E faça as suas despedidas, então. Então, fica o meu convite a essas mulheres que sentirem esse chamado, que estão passando por uma fase, um pouquinho vibrando em desequilíbrio, se sentem cansadas, desmotivadas. Vem conversar com a gente. Em círculo, nós funcionamos de maneira diferente. O equilíbrio se faz muito mais rápido, muito mais funcional. E muito mais gostoso. E muito mais gostoso. Né? É um trabalho muito bonito. E eu também estarei lá esperando por você, tá, meu amigo, minha amiga?
E não é porque é o sagrado feminino que você, homem, vai deixar de participar. Como a própria Elis disse, você também é muito bem-vindo para entender esse seu lado feminino que você até então boicota. O meu nome é Silvia Fraia e aqui ao meu lado eu tenho Elis Teodoro e nós somos terapeutas do Clube de Autocura no Tatuapé. Espero você. Um beijo no seu coração.